Bom dia a todos, estando composto a Igreja Plenária, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogado, partes presentes. Cumprimento também nossos servidores. Já submeto à aprovação a ata de número 8.174, da qual todos têm conhecimento, que foi disponibilizado na antessala. Se não houver alguma pedido de retificação, declaro aprovado. Esse aqui quem pediu? É o relator. Então, anuncio adiamento de julgamento 1 da pauta, o processo número 16.462, 2014, agravo regimental em registro de candidatura, DRAP, agravante Partido Solidariedade. O relator, doutor Pedro Francisco da Silva. Também adiado a pedido do doutor relator, o 12 da pauta é o recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, recorrente Suadna Macedo de Souza, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Relator, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Bem adiado o 13 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, recorrente o Erley Silva Pérez, recorrido ao Ministério Público, também da relatoria do doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Coloque em mesa a voto para relatório e votação, atendendo o pedido de preferência. É o 3 da pauta, embargo de declaração e registro de candidatura, RRC, candidato a cargo de deputado estadual, embargante Partido Social Democrata, e Ayrton Rondina Luiz, cargo de deputado estadual, embargado do Ministério Público, Dr. Pedro Francisco, relator, quem concede a palavra. Embargos de declaração opostos por Ayrton Rondina Luiz contra acórdão deste tribunal, que, à unanimidade, indeferiu seu pedido de registro de candidatura em razão de inelegibilidade. O embargante informa fato novo superveniente ao registro de candidatura que afasta a mencionada causa de inelegibilidade, tal seja decisão judicial que deferiu medida cautelar nos autos de agravo de instrumento interposto no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendendo os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Colho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. O embargante apresenta a decisão originária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, proferida no dia 21 de agosto de 2014, pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Girair Aram Meguerian, no agravo de instrumento que indico aqui meu voto, o qual suspende os efeitos do acordo do Tribunal de Contas que fundamentou o voto condutor pelo indeferimento do registro de candidatura do ora embargante. Impõe-se, pois, reconhecer, no caso, a incidência da hipótese prevista no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, parte final, que assim dispõe. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até 19 horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Afastada a inelegibilidade por decisão judicial, no prazo para a interposição de embargos de declaração
contra o acordo que indeferiu o pedido de registro de candidatura, entendo que se deva reconhecer a existência de condição de contradição em seus termos, porquanto referido julgado fora forjado a partir de uma realidade fático-jurídica totalmente diversa daquela que ora se apresenta. Neste caso, o sistema jurídico deve ser interpretado de modo a conferir máxima efetividade aos direitos de participação política do pretenso candidato, superando a contradição existente na decisão recorrida. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, acolho os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para deferir o registro de candidatura de Ayrton Rondina Luiz ao cargo de deputado estadual, eleições de 2014. É como voto. Qual é o voto, doutor Agamenon? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto? Também de acordo com o relator. André Posetti? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Desembargador Marcos Machado? Senhor presidente, o raciocínio do doutor relator encontra sintonia na ressalva prevista no parágrafo 11 do artigo 10 da Lei 9.504 de 97. As alterações jurídico-fáticas supervenientes ao registro que afastam a elegibilidade impõe a Justiça Eleitoral reconhecer o estado atual em que se encontra a candidatura. Com essas considerações, eu também anulo ao voto do doutor relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos para conferir efeitos infringentes e deferir o registro de candidatura de Ayrton Rondino Luiz, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Me atendendo pedido de preferência, é o 11 da pauta. É o processo 49.984/2012, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato cargo de vereador, recorrente Leomindo de Arruda Maciel Júnior, recorrido do Ministério Público, Dr. André Luiz de Andrade Posetti, relator, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Leomildo de Arruda Maciel Júnior contra a sentença da 54ª Zona Eleitoral que lhe julgou não prestadas as contas de campanha eleitoral referente às eleições municipais de 2012, com base no artigo 51, inciso 4 da resolução do TSE, em razão da existência de irregularidades relevantes. Expedido o relatório preliminar de exames que apontou a existência de irregularidades, procedeu-se à intimação do candidato, que deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação, levando à ratificação do relatório preliminar, que verificou irregularidades, dentre elas a ausência da apresentação do extrato da conta bancária aberta em nome do candidato, cópia do contrato firmado com a instituição financeira, bem como a apresentação de procuração advocatícia, ausência ainda de recibos eleitorais utilizados e não discriminação do crédito de avaliação mediante notas explicativas, não apresentação de documentos que comprovem as doações estimáveis em dinheiro, dentre outras. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do artigo 51 supracitado. No mérito, aduz, em síntese, que a apresentação de documentos complementares na fase recursal sanam as falhas apontadas, salientando que a simples ausência de um ou outro documento, ou até mesmo de informação, pode e deve acarretar a desaprovação das contas, mas, em hipótese alguma, deverá acarretar a declaração de contas não prestadas. Pugna ao final pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 4 e alíneas e parágrafo 1º da citada resolução, e ainda pelo provimento do recurso, reformando a sentença de primeiro grau, aprovando as contas com ou sem ressalvas e alternativamente desprovando-as. Instada a se pronunciar, a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso aviado, mantendo-se o julgamento das contas como não prestadas em razão da sua apresentação sem advogado. E após a regularização, a apresentação das contas deverá ser considerada apenas para fins de divulgação e regularização do cadastro eleitoral ao término da legislatura. Esse é o relatório, senhor presidente.
Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Parecer. Estou liberando o voto para Vossa Excelência. Preenchido os requisitos de recorribilidade, merece conhecimento o recurso em tela. Extrai-se dos autos que a prestação de contas fora subscrita pelo causídio Carlos Eduardo Pereira Braga, OAB 12.572, que teria protocolado a petição requerendo a apresentação da citada prestação. Contudo, não se verifica nenhuma procuração otorgada pelo recorrente ao citado profissional, inexistindo, pois, quaisquer poderes a serem subestabelecidos. Intimado o ora recorrente para a regularização da sua representação processual, este quedou-se inerte, vindo a juntar a procuração de habilitação do advogado apenas na interposição do recurso. A obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas por meio de advogado devidamente constituído está prevista no artigo 3º da Resolução TRE 1201/2012, que disciplina o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas. De tal maneira, a ausência de advogado constituído nos autos dá ensejo à declaração de contas não prestadas, por incidir em inexistência do ato praticado. Soma-se a isso o fato de ter sido ora recorrente devidamente intimado acerca da irregularidade, mantendo-se, contudo, inerte. Ressalta-se também que a apresentação das contas, que a apresentação da procuração com o recurso não é capaz de convalidar os atos anteriormente praticados. Nesse sentido, trago um julgado deste tribunal, da lavra do eminente desembargador Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com essas breves considerações, em conformidade com o parecer ministerial, eu estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença que julgou não prestadas as contas de campanha do Leomildo Arruda Maciel Júnior, candidato a vereador nas eleições de 2012. Devendo ainda o juízo de instância sigela receber a contabilidade apenas para fim de divulgação da regularização no cadastro eleitoral ao término da legislatura, para o qual concorreu o recorrente, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Resolução 23.376/2012. É como eu estou votando, senhor presidente. Escolha o voto do eminente primeiro vogal, desembargador Marcos Machado. Estou de acordo, excelência. Dr. Pedro Francisco da De Silva. acordo com o eminente relator. Dr. Agamenon Alcântara. De acordo. Dr. Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos tendo voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta, o processo número 30.496/2014, embargo de declaração e registro de candidatura, RRC, candidato a deputado estadual. Embargante coligação Avança Mato Grosso. Também embargante Fernando César Rodrigues Lira. O doutor Pedro Francisco é o relator com a palavra. Embargos de declaração interpostos por Fernando César Rodrigues Lira contra acórdão deste tribunal, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual. Diz aqui o acórdão, em resumo: julgadas não prestadas as contas de campanha, o cidadão fica impedido de obter quitação eleitoral no curso do mandato eletivo no qual concorreu. O embargante alega que a decisão não precisou o período em que o candidato fica sem quitação eleitoral, caso não preste contas de campanha, tampouco o dispositivo legal correlato. Requer, caso não haja previsão legal,
que os embargos sejam providos com efeitos infringentes para que o seu registro de candidatura seja deferido. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Então, a palavra é O argumento do embargante não tem o menor fundamento. Deixei bastante claro no voto condutor que o requerente, tendo sido candidato a prefeito nas eleições de 2012 e com as respectivas contas de campanha julgadas não prestadas, não está quite com a Justiça Eleitoral. É uma condição de elegibilidade durante o período do mandato ao qual concorreu, na forma do artigo 53, inciso 1 da Resolução TSE que cuida do assunto e extensa jurisprudência. A mesma regra, inclusive, está prevista no artigo 58, inciso 1 da Resolução TSE 23.406/2014. O juiz diz: o direito e a norma aplicável ao caso concreto, independente de provocação das partes. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Por isso, como bem apontado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o julgado não padece de qualquer vício. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, rejeita os embargos. É como voto. Um voto, doutor Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também o acompanho. Doutor André Posetti. Voto de acordo com o relator. Embaixador Marcos Machado. Também. Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta. Processo número 30.059/2014, embargo de declaração em registro de candidatura. Embargante Paulino Luiz de Barro, cargo de deputado estadual. Embargante coligação Avança Mato Grosso. Doutor Pedro Francisco, também o relator, com a palavra. Só um minutinho que estou promovendo a liberação aqui do... Embargos de declaração opostos por Paulino Luiz de Barros contra acórdão deste tribunal que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de deputado estadual. Em síntese, entendemos nesta Corte que, ausentes documentos imprescindíveis à regularidade do requerimento de candidatura, é de se negar o pedido. O embargante traz certidão criminal da Justiça Estadual do primeiro grau da comarca de seu domicílio, no caso Poconé, bem como certidão de objeto e pé de ação penal ali descrita. Sustenta que não pretende rediscutir a matéria julgada, mas apenas demonstrar que preenche todas as condições de elegibilidade. Requer o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos para que seja deferido o seu pedido de registro de candidatura. A douta Procuradoria manifestou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório. Colho do outro parecer. Reitero o parecer. A certidão... Obrigado. A certidão criminal da Justiça Estadual de primeiro grau da comarca de domicílio eleitoral do candidato é documento exigido na forma da resolução de regência para que se verifique se o postulante está no exercício dos seus direitos políticos e também para verificar se não incide em nenhuma hipótese legal de inelegibilidade. A par do seu equívoco no procedimento deste pedido de registro, quando trouxe certidão de comarca diversa daquela do seu domicílio, o embargante candidato agora traz a necessária certidão da comarca de Poconé, seu domicílio eleitoral, e também acosta a certidão de objeto e pé do processo criminal apontado. Houve prolação de sentença condenatória e interposição pelo réu de recurso de apelação ainda pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Como já defendi em outras oportunidades e também na esteira de recentes manifestações do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, o requerimento de registro de candidatura é ato complexo que não se esgota no momento da propositura da pretensão perante a Justiça Eleitoral. Assim, tendo os embargos de declaração a aptidão de integrar a decisão recorrida, não vejo óbice em aceitar documentos que comprovam que o candidato está e estava, ao tempo do protocolo do registro de candidatura, apto a exercer o direito político fundamental passivo de ser votado, pois está de pleno gozo dos seus direitos políticos e não incide em nenhuma inelegibilidade. Trago julgados nesse sentido, inclusive desta Corte, e
prossigo ao final, depois de vasta jurisprudência sobre o tema. Com essas considerações, acolho os embargos com efeito modificativos para deferir o requerimento de registro de candidatura de Paulino Luiz de Barros ao cargo de deputado estadual nessas eleições. É como voto. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Doutor André Voto de Posé. acordo também, senhor. Desembargador Marcos Machado. Também. Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos para conferir efeitos infringentes e deferir o registro de candidatura de Paulino Luiz de Barros, nos termos do voto do outro relator, e em dissonância com o parecer ministerial. 5 de pauta, embargo de declaração em recurso eleitoral, prestação de conta. Embargante, Júlio César Florindo. Embargante, João Alves dos Santos. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Liberando aqui o voto aos eminentes pares. Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio César Florindo e João Alves dos Santos contra acórdão deste tribunal, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a decisão de primeiro grau que lhe desaprovou as contas de campanha, o qual restou assim emendado. No essencial, diz este tribunal, prestação de contas de candidatura coimada de graves impropriedades que impedem a regular análise e verificação dos recursos e despesas de campanha por parte da Justiça Eleitoral. Aduzem os embargantes que a decisão colegiada está viciada por omissão e contradição decorrente da análise de fatos e das provas encartadas nos autos, que deverão ser sanadas por meio destes embargos. O vício da omissão, segundo alegam, se constata em diversos momentos do voto, quais sejam na parte em que esse relator, ao tratar dos recibos de final 74 e 75, apresentados na prestação de contas retificadora, não esclareceu onde estaria a irregularidade. Letra B. Ao não considerar como hábeis os documentos relativos às doações de recursos estimáveis. Letra C. Ausência de indicação do percentual das irregularidades em relação ao montante da campanha. Apontam ainda contradição no fato de o julgado pela desaprovação de contas se basear na ausência do critério de avaliação do preço de mercado, que não se reveste de gravidade suficiente para esse deslinde. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos declaratórios, que também servirão para fins de pré-questionamento. É o relatório. Passa a palavra do procurador. Senhor presidente, os embargos nesse caso têm a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso. Então, por esse motivo, o Ministério Público manifesta pelo seu desprovimento. A olhos vistos, os embargantes pretendem reanalisar as razões que levaram ao julgamento de suas contas de campanha como desaprovadas por esta justiça especializada. Saliento que o recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença de instância singela. De início, reafirmo o meu entendimento, declarado no voto condutor de decisão ora objurgada, de que os recibos eleitorais apresentados após a entrega da prestação de contas não serviram para afastar a irregularidade apontadas. Ratifico ainda meu posicionamento quanto às demais omissões apontadas, haja vista que o julgador não está obrigado a avaliar documentos que instruem a prestação de contas como hábeis, se assim não os considerar, nem tampouco a indicar o percentual de irregularidades em relação ao montante da campanha. De igual forma, ainda existe qualquer contradição no acórdão que se pautou em todo o contexto probatório dos autos e na legislação aplicável à espécie, e não apenas na ausência de critério de avaliação do preço de mercado relativo às doações estimáveis em dinheiro. A tentativa, como se vê, é de novo julgamento do recurso eleitoral dos embargantes. Dispenso a citação das dezenas de julgados das cortes eleitorais que não permitem a utilização dos declaratórios para fins de nova análise das razões recursais antes deduzidas. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Com voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho.
Doutor André Posetti. Acompanho também, senhor presidente. Desembargador Marcos Machado. Também. Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, tendo voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta, o processo 33.727/2014, embargo de declaração com efeito infringente e mandado de segurança, desconto e recolhimento de contribuição sindical dos servidores profissionais de enfermagem, embargante Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, embargado presidente do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Eleitoral. Isso aqui era para passar para o desembargador Marcos. Anuncio o processo 3727/2014, embargo de declaração com efeitos infringentes de mandado de segurança, embargante sindicatos profissionais de enfermagem do Estado de Mato Grosso, embargado o presidente desse tribunal. Relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, a quem passo a palavra. Embargos de declaração, conforme anunciado. Eu começo no relatório transcrevendo a ementa do julgado. Vou poupá-los da leitura e prosseguir um pouco mais adiante. O embargante alega erro material em matéria de ordem pública no aresto impugnado. Sustenta que a decisão contrariou o entendimento do STF e do STJ, que não há que se falar em opção do servidor em recolher a contribuição. Roga o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que seja concedida a segurança vindicada. É o relatório. Eu vou a palavra, excelente. Os embargos de declaração, ora em análise, são cópia integral dos declaratórios de folhas 329 e 341 apresentados pelo embargante contra a decisão desse relator que indeferiu a liminar no mandado de segurança. O acordo já havia julgado prejudicados aqueles embargos e decidido a lide proposta. Assim, poder-se-ia aventar até a preclusão consumativa dessas alegações, já que este plenário apreciou os mesmos argumentos na decisão embargada. É evidente que o embargante, pela terceira vez, demonstra o mesmo inconformismo com a decisão denegatória da sua pretensão. Agora utiliza da via oblíqua nos declaratórios para tal intento, olvidando que esta espécie recursal não se presta à rediscussão das razões de decidir consoante remansosa jurisprudência. Em momento algum, o embargante aponta omissão, contradição ou obscuridade da decisão colegiada. Para o desiderato pretendido, deve o embargante lançar mão de recurso com efeito devolutivo ao Tribunal Superior competente, o qual poderá, caso preenchidos os pressupostos recursais, analisar novamente as questões já enfrentadas no presente mandamos. Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios. É como voto. Embargos rejeitados. Doutor Agamenon Moreno. Com o relator, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor André Posetti. Presidente, acompanho o voto eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento em embargos rejeitados à unanimidade, nos termos do voto do relator. Devolvo a palavra à presidência. Obrigado. Mesa para julgamento 7 da pauta, o processo 49.486/2012, embargo de declaração em recurso eleitoral, representação e captação ilícita de sufrágio, embargante Valdir José Rodrigues, embargado do Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração conforme anunciado. O acórdão deste tribunal negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra a sentença que julgou procedente representação por captação ilícita de sufrágio proposta pelo Ministério Público Eleitoral, cassando-lhe o diploma ou mandato e aplicando-lhe multa no valor de 10.000 FIR. Transcrevo em meu relatório a ementa do julgado, que basicamente afirma a configuração da conduta do recorrente que ofereceu benesse a diversos eleitores, indiscriminadamente, na forma de vales de combustível de posto de gasolina da cidade, conjunto probatório sólido e harmônico produzido no âmbito do devido processo legal, a demonstrar a ocorrência de captação ilícita de sufrágio. O embargante aponta a existência de omissões relativas à ausência de registro, tais como, letra A,
termos de depoimento das testemunhas Adilson Rodrigues Barbosa e Bruna Rosa dos Santos, em razão de premissas fáticas equivocadas contidas no voto condutor do aresto relativas ao recebimento de combustível. E letra B, ausência de pedido expresso ou mesmo implícito de voto por parte do embargante. Destaco que os aclaratórios têm a finalidade de pré-questionamento da matéria e pugna ao final pelo seu acolhimento, para que sejam sanadas as omissões apontadas e julgada improcedente a representação. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento parcial do recurso para sanar contradição extrínsecas em razão de parte do fundamento do voto que faz menção aos depoimentos das testemunhas se encontra diferente dos documentos constantes dos autos. É o relatório. Vai falar o doutor procurador? Mantenho o parecer. Mantido. De plano, há que se registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar cada um dos argumentos do recorrente, nem tampouco a fazer transcrição dos termos de depoimento prestados pelas partes, mas somente a apreciação e valoração dos fatos, provas e tese do recorrente para a formação do seu convencimento. Portanto, em relação a isso, não identifico qualquer omissão, mesmo porque consta do voto transcrições de depoimentos de vários eleitores acerca dos vales combustíveis apreendidos. Observo, contudo, que em relação ao depoimento da senhora Bruna Rosa dos Santos, o voto se pautou em premissa fática equivocada, quando fez constar que, entre aspas, as testemunhas confirmaram perante o juiz eleitoral aquilo que já haviam dito perante a autoridade policial. Como bem destacou a douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, revelou nesse ponto uma contradição extrínseca, pois ao se confrontar os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia Civil e do juízo eleitoral, verifica-se que são divergentes. Em juízo, a testemunha Bruna não confirmou o anteriormente prestado na delegacia. Visando espancar qualquer dúvida a respeito, eu colaciono aqui em meu voto os dois depoimentos onde se confirma essa afirmação anteriormente apontada. Dessa feita, para manter fidelidade a tudo que consta nos autos, reconheço a apontada contradição sem alterar, no entanto, os demais termos do voto, os quais, ora, reafirmo. Como restou consignado no voto, a prova testemunhal não está isolada. Ela encontra ressonância em outros dados concretos constantes dos autos. Em relação à suposta ausência de pedido expresso ou novo, ou mesmo implícito de votos por parte do embargante quando da entrega do vale combustível, inexiste qualquer omissão a respeito, à luz de toda a fundamentação exposta no voto condutor do julgado, quando demonstra que o especial fim de agir do embargante, captação ilícita de sufrágio, se deu por meio da carreata por ele promovida, a qual serviu de desculpa para a distribuição de vale combustível. Transcrevo aqui meu voto exatamente a parte do julgado que se refere a esse tema. E com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Valdir José Rodrigues para o fim de afastar premissa fática equivocada constante do voto e reconhecer a contradição alhures demonstrada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes diante da robustez das provas dos autos. É como voto. Qual é o voto do doutor Agamenon? Acompanho o relator. Do doutor Lídio Modesto? Com o relator. Doutor André Posetti? Voto de acordo com o voto do relator, senhor. Embargador Marcos Machado? Também parabenizo, porque hoje o contexto é de uniformidade de raciocínios, né? O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo 102.632/2012, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio. Recorrente Raimundo Zanon, Edivaldo Astreze, também o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e recorrido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, também a mesma parte recorrida, Raimundo Zanon,
e o Edivaldo. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por Raimundo Zanon, Edivaldo Astrice e pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Itaúba, Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, declarando inelegíveis por 3 anos o prefeito Raimundo e o vice-prefeito Edivaldo, nos termos da súmula número 19 do TSE. O prazo de inelegibilidade de 3 anos por abuso de poder econômico-político é contado a partir da data da eleição em que se verificou, conforme o artigo 22 da Lei Complementar 64. A presente AGE foi ajuizada pela coligação Unidos por Itaúba Venceremos, em desfavor dos atuais prefeito e vice-prefeito do município de Itaúba, reeleitos em 2012. Narra a vestibular que os requeridos, ora recorrentes e recorridos, praticaram condutas irregulares durante o período eleitoral, tais como corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agente público. A inicial veio acompanhada dos documentos de folhas 18/29. Na contestação, os requeridos alegaram, dentre outros pontos, a incapacidade jurídica da coligação Unidos por Itaúba Venceremos e requeriram a extinção do processo sem julgamento do mérito. A coligação foi intimada para regularizar a representação processual. O PMDB requereu a retificação ou substituição do polo ativo para que o mesmo passasse a constar como autor da ação. Em sede de razões recursais, o prefeito e o vice alegaram, preliminarmente, que as provas decorrentes de gravações ambientais produzidas nesses autos devem ser consideradas nulas. Alegaram ainda que houve cerceamento de defesa em decorrência da não intimação para que pudessem se manifestar acerca da mudança do polo ativo da ação de coligação Unidos por Itaúba Venceremos para a PMDB. Registraram que, a partir da intimação, o requerido Edivaldo Astrice não consta nenhum mandato de intimação, sendo que apenas Raimundo foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir. No que tange ao mérito, afirmaram que não há provas robustas de que houve oferecimento de vantagens pessoais aos eleitores em troca de votos, bem como não restou comprovado que houve a anuência ou a participação deles nos ilícitos apontados. Alegaram ainda que a testemunha Cleiton José da Silva, em que pese tenha confirmado, em juízo, o recebimento de passagens em troca de seu voto, não soube responder quem mais as teria recebido e se a pessoa que realizava a oferta era ou não membro da campanha de Raimundo e Edivaldo. Em razões recursais, o PMDB de Itaúba pugnou pela aplicação da cassação dos mandatos dos requeridos, bem como pela ampliação do prazo da declaração de inelegibilidade aplicada aos requeridos de 3 para 8 anos. As contrarrazões de Raimundo e Edivaldo foram apresentadas e as contrarrazões do partido PMDB vieram aos autos também. A douta Procuradoria suscitou, preliminarmente, a extinção do processo em razão da operação da decadência e, subsidiariamente, opinou pelo provimento do recurso interposto por Raimundo Zanon e Edivaldo Astrice para que sejam julgados improcedentes os pedidos, restando desprovido, por consequência, o recurso apresentado pelo PMDB é o relatório. Mantenho o parecer. Então, a palavra ao excelência. Preliminar de decadência. No vertente caso, estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção do feito com resolução do mérito, uma vez que a substituição do polo ativo desta demanda ocorreu somente após a diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Dos autos, verifica-se que a propositura da presente AGE se deu em 29 de novembro de 2012 pela coligação Unidos por Itaúba Venceremos, como se vê a folha 2, e em 27 de dezembro do mesmo ano, houve a substituição da parte autora da ação pelo PMDB de Itaúba. Essa alteração se deu em virtude do indeferimento do DRAP da aludida coligação, o que impossibilitou o grupo de participar das eleições proporcionais do ano de 2012. Em que pese tenha existido a inabilitação da coligação, autora da AGE, para concorrer ao pleito municipal, a inserção do aludido partido no polo ativo do processo também seria possível, ainda que sem a devida notificação da parte contrária, por ser parte legítima para a proposição da ação nos termos permissionários do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Por outro lado, para que tal substituição tivesse validade,
o partido político deveria ter ingressado com a presente age no tempo hábil, ou seja, antes da diplomação dos candidatos eleitos, que é o prazo final para o juizamento de tal ação. Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos. Aí segue um aresto que eu vou ler apenas a parte negrito. Age proposta após a diplomação, extinção do processo com resolução do mérito, artigo 269 do CPC, jurisprudência consolidada do TSE, prazo para juizamento da AGE. E prossigo. No caso em tela, é nítida a observação de que a substituição foi requerida fora do prazo legal, eis que solicitada em 27 de dezembro de 2012, passados 8 dias da diplomação dos candidatos, como se vê da folha 58. Nesse diapasão, acato a preliminar suscitada pelo douto Procurador Regional Eleitoral e voto pela extinção do feito com resolução do mérito, decretando-se a operação da decadência do direito de substituição do polo ativo da demanda, nos termos do artigo 269, inciso 4º do CPC. É como voto. Eu voto, doutor André Posetti. Senhor presidente, atento ao voto do eminente relator, prazo é prazo. Entraram dia 29, portanto, tempestivamente, mas a substituição ocorrera apenas no dia 27 de dezembro, qual seja, após a diplomação, e assiste razão com o voto do relator, e eu o acompanho. Desembargador Marcos Machado. Também acompanho. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de decadência para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do voto do autor-relator, em consonância com o parecer ministerial. 9 da pauta, o processo 5.033/2013, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato ao cargo de prefeito, recorrente Carlos Silva de Souza. Doutor André Luiz de Andrade Posetti, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só liberar aqui. A opção de liberar não está. Pessoal indisponível. A opção para liberar o voto do relatório não está disponível. Como é que libera aí? É aqui? Acho que não foi inserido. Liga para ele lá. Coloca o outro. Senhor presidente, se possível pode colocar o outro, porque o voto não foi inserido, eu não tenho como liberá-lo enquanto eles providenciam. Pode ir para frente na pauta. Então fica suspenso provisoriamente o 9 da pauta, colocando em votação 10. Processo número 7.291/2013, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de prefeito de Araguaia, nona zona eleitoral. Recorrente Pedro Pascoal Rodrigues Álvares. Doutor André Posetti, relator, com a palavra. Agora sim. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Pascoal Rodrigues Álvares contra a sentença da nona zona eleitoral, que julgou não prestadas suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2012. Após a expedição do relatório preliminar apontando irregularidades, o candidato, ora recorrente, foi intimado. Entretanto, deixou transcorrer em habeas o prazo assinalado conforme certidão de folhas. O relatório final apontou irregularidade concernente ao defeito na representação processual, visto que a advogada que apresentou a prestação de contas não trouxe a procuração para os autos. Constou ainda a permanência das irregularidades anteriormente apontadas,
dentre elas a ausência dos recibos eleitorais utilizados, a ausência dos recibos eleitorais referentes às receitas estimáveis em dinheiro e a não discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas. Em razões de recurso aqui, argue a preliminar de cerceamento de defesa em razão da intimação realizada em nome de advogado, sem a representação nos autos, ao passo que o correto seria a intimação pessoal do candidato e, em consequência, requer que seja anulada a sentença desde a notificação das folhas 188. No mérito, argumenta que, com a apresentação das justificativas e documentos, a contabilidade está apta a ser julgada, prestada e aprovada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo não conhecimento do recurso em face da ausência da procuração outorgada à advogada do recorrente. No mérito, opina pelo parcial provimento do recurso para cassar a sentença acatada, de modo a determinar que o magistrado manifeste-se a respeito do relatório final e providencie a notificação da parte recorrente para fins de regularização processual. Esse é o relatório, senhor presidente. Faz a palavra do procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorno a palavra a Vossa Excelência. Passo a apreciar a preliminar de ausência da capacidade postulatória. O recurso é tempestivo e a preliminar deve ser afastada. Em que pese a arguição ministerial, verifico que a peça recursal foi subscrita por advogado Joaquim Rocha Dourado, as folhas 210 a 218, que possui procuração devidamente assinada pelo candidato, outorgando poderes para o foro em geral neste processo. Com essas breves considerações, em dissonância com o parecer, eu voto pela rejeição desta preliminar, senhor presidente. Quanto a essa preliminar, consulto se há algum voto divergente. Todos de acordo? Então, rejeitado a unanimidade. Prossiga. Passo a preliminar de cerceamento de defesa. Verifico nos autos que houve intimação do relatório preliminar para a expedição de diligências que apontavam irregularidades na prestação de contas e que o candidato, ora recorrente, manteve-se inerte. Contudo, o relatório final de exame apontou irregularidade nova, qual seja, o defeito na representação processual. Irregularidade esta que não constou do relatório preliminar. Com o relatório final, não houve intimação, entendo que ficou caracterizado o cerceamento de defesa, além da afronta ao artigo 48 da resolução do TSE 23.376, a qual transcrevo no meu voto. Junto com ela, jurisprudência sobre o caso. E prossigo. Soma-se a esse fato, como bem apresentado no parecer ministerial, aspas, deve ser levado em conta o caráter jurisdicional da prestação de contas, torna necessário o acompanhamento de advogado legalmente habilitado em todos os momentos processuais e não apenas na sua instauração, fecho aspas. Assim, verificada a incapacidade processual, aplica-se o disposto do artigo 13 do Código de Processo Civil. Desta forma, estou acolhendo a preliminar arguída pelo recorrente, em simetria com a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral e votando pelo provimento parcial do recurso, para anular a sentença e devolver os autos ao juízo de primeiro grau para que proceda a intimação pessoal do candidato acerca do relatório final, a fim de regularizar a representação processual. Dessa forma que eu estou votando, senhor presidente. Voto do Dr. Marcos Machado. Eu peço, vista dos autos, essas questões de ordem formal que impedem o acesso ao direito material me conflitam muito. Dr. Pedro Francisco. Aguardo o voto do... Dr. Agamenon. Vou aguardar também, excelência. Dr. Lídio. Opto por aguardar também. Então, conclusão do julgamento adiado em face do pedido de vista do eminente primeiro vogal, desembargador Marcos Machado, tendo o relator acolhido parcialmente a preliminar. Então, retornamos ao 9 da pauta, o processo 5.033, recurso eleitoral prestando contra o candidato cargo de vereador, cargo de prefeito, Pontal do Araguaia, Carlos da Silva Souza, o recorrente.
Com a palavra o doutor André. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Carlos Silva de Souza contra a sentença proferida pela 9ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas anual apresentada pelo recorrente, referente ao exercício 2012, em razão das irregularidades apontadas no relatório final de exames. Analisada a documentação apresentada, o relatório preliminar apontou, o recorrente apresentou as justificativas, fazendo nova juntada de documentos. Posterior à apresentação das justificativas acerca das irregularidades apontadas, a área técnica emitiu um relatório final de exames, constatando que restaram irregularidades, sendo que a sentença se baseou em 2 delas. A ausência de todos os recibos eleitorais utilizados na campanha. B, a constatação de arrecadação de recursos de pessoas jurídicas constituída no ano da eleição. Em razões recursais, o recorrente alega que as irregularidades constatadas foram devidamente sanadas quando da manifestação do relatório preliminar, aprofundando as justificativas em recurso para melhor entendimento, restando somente falhas materiais imprevisíveis ou de valor ínfimo. Salienta ainda que restaram algumas inconsistências, em razão do número elevado de documentos a juntar na prestação, apelando ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que seja considerada a juntada de documentos faltantes e analisada em sede de recurso, sendo assim considerando sanada tais irregularidades. Ao final, requer que seja feita a juntada da documentação apresentada nas razões, para que seja analisada e, no fim, reformada a sentença de 1º grau, julgando aprovada com ressalvas as contas em telas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas. Esse é o relatório, presidente. Passo a palavra ao doutor procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, a sentença se baseou em 2 irregularidades para julgar as contas como não prestadas. A ausência dos recibos com os finais 013, 027, 054, 055 e 56 e B, a arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o recibo do final 27 já fora juntado nos autos na prestação de contas e os demais recibos não foram juntados por equívoco na hora de apresentar os documentos, face ao grande número de recibos e documentos que obrigatoriamente devem acompanhar a prestação de contas, fazendo a juntada desses recibos faltantes em sede de recurso. Sendo assim, corroboro com o entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que, embora tenham faltado recibos eleitorais, é de se aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a quantidade de recibos eleitorais a serem administrados, sendo plausível que de tantos, apenas 4 deles tenham sido esquecidos. É importante frisar que os recibos juntados com recurso confirmam as informações existentes nos autos da prestação de contas, sanando, portanto, a irregularidade. Quanto à arrecadação de recurso de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, não possui o condão de ensejar julgamento de contas não prestadas, uma vez que a doação foi no valor de R$ 900, o que corresponde a 1,33% do total arrecadado nesta campanha eleitoral. Tal valor, ao meu ver, é irrisório quando comparado ao total da campanha, sendo perfeitamente aplicado novamente os princípios, tanto da razoabilidade quanto da proporcionalidade. Nesse sentido, essa Corte Regional já se manifestou. Trago aqui julgados da lavra do eminente relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, e por tais razões entendo ser descabido o julgamento das contas como não prestadas, devendo aplicar-se ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o recorrente apresentou a documentação necessária a demonstrar a regularidade das suas contas, ainda que fora da ocasião da prestação, não tendo sido feito expressa referência à época própria. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância e aprovar com ressalvas as contas do candidato Carlos Silva de Souza. É como voto, senhor presidente.
Voto do doutor desembargador Marcos Machado. De acordo. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente relator. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Luiz Modesto. Também de acordo. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha do recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós ainda estamos na sessão, eu acredito que dê para... Eu tive acesso aos autos que eu pedi vista em mesa e consegui extrair aí que o caminhamento que foi dado pelo doutor relator é justamente para assegurar, né, o direito material. Então eu peço a desconsideração para... A consideração que da análise em mesa para que se conclua o julgamento e coloco voto no sentido de anuir a conclusão do doutor relator. Salvo engano é o 13. Viu? E peço e agradeço aos pares por terem me aguardado. Doutor Pedro Francisco. Com essas considerações, acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Me acompanha, relator. Doutor Luiz Modesto. De acordo com o relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de capacidade processual e acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular a instrução nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Concedo a palavra ao insigne diretor-geral para leitura e publicação de acórdão. Leitura de acórdãos. São 3 acordos, senhor presidente, todos de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão número 24366, processo 38982. Acórdão 24368, processo 30496. E acórdão 24369, processo 359. Cerrado. Fica aberta a palavra aos eminentes pares para tratar de algum assunto particular de interesse da Justiça Eleitoral. Inclusive o doutor procurador. Só anunciar que na terça-feira teremos a visita aqui em plenário de alunos que fazem parte do projeto Voto Consciente. E só registrar isso, que eles estarão aqui, e na segunda-feira um outro grupo de alunos acompanhará às 9 horas o desenvolvimento do lacre, né, da cerimônia de verificação. Só para anunciar isso. Faz parte. Segunda será na Casa da Cidadania, né, na antessala, às 9 horas, esses alunos que fazem parte, todos do projeto desenvolvido pela escola e pelo Tribunal, na verdade, Regional Eleitoral. E na terça-feira comparecerão aqui em plenário acompanhando a sessão. Então fica o registro, todos convidados para participar. Alguma colocação? Presidente, uma vez que não teremos mais sessão amanhã, na sexta-feira, gostaria de desejar um final de semana abençoado a todos. Obrigado. Amém. Então, nada mais havendo a ser tratado, renovo meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes, servidores e também quem não puder encontrar nesse final de semana, que tenha um excelente final de semana. Declaro encerrada a sessão.